aqui com mais uma videoaula do Professor Gama. E a área hoje é Ciências da Natureza, disciplina Química. Hoje a gente vai trabalhar Química e o assunto é um assunto muito importante que cai muito no Enem, como se fosse banana aí na praça, meu amigo, sendo vendida. Forças ou interações intermoleculares. É um assunto que realmente cai muito. Mas antes da gente começar, nunca pedi nada a você, estou pedindo agora, curte aí o vídeo, tá? E se inscreve no canal caso você não esteja inscrito. Vamos começar, pessoal. Esse assunto, ele é muito interessante e ele é muito importante, por isso que ele cai realmente nas provas do Enem, por causa do nível de complexidade dele. Qual é o nível de complexidade dele? Primeiramente, porque nada mais nada menos a gente vai entender como é que as moléculas se ligam. As moléculas se ligam. E também a gente precisa entender que para essas moléculas se ligarem, eu preciso de forças atrativas, eu preciso de atração. E essa atração, ela é unicamente eletrostática, ou seja, onde eu tenho polo positivo e polos negativos, tá certo? Advindos da questão dos elétrons, ok? Onde tem mais elétron ou onde tem menos elétrons. Então isso é muito importante a gente aprender e entender. Primeiramente, pessoal, para a gente contextualizar, interações intermoleculares, como o nome já diz, molecular, então uma substância que é uma molécula, ela advém de um tipo de ligação chamada ligação covalente. Você sabia disso? Você sabe o que é ligação covalente? Não? A gente vai fazer uma revisão, porque para entender interações intermoleculares eu preciso saber a questão das ligações químicas. Preste bem atenção, entenda um pouco. Para que uma molécula exista, é necessário que os átomos que as compõem se liguem. E esse processo de ligação chama-se ligação química. São 3 processos. Pode ser ligação iônica, pode ser ligação covalente, ou pode ser ligação metálica. Em contrapartida, molécula, eu só falo em ligação covalente, mas eu tenho 3 tipos de ligações dos átomos. Então a gente vai fazer uma revisão e vai focar em ligação covalente. Tá ok? Tá certo? Tá massa? Beleza? Vamos prosseguir. Então, revisando aqui a questão de ligações químicas, eu quero que você preste atenção aqui no quadro, que a gente vai falar sobre ligação iônica. Primeiro, é a ligação mais forte, ou melhor, uma das mais fortes, porque a interação entre os átomos, né, é justamente a questão eletrostática mesmo, onde um átomo doa um elétron e o outro recebe. Quando um átomo doa um elétron e o outro recebe, então nesse caso nós temos uma ligação muito forte entre eles, ok? Mas por que ele tem necessidade de doar e o outro receber? Porque segundo a regra do octeto, diz que todo átomo para ficar estável é necessário 8 elétrons na camada de valência. Professor, o que é camada de valência? Camada de valência é a última camada que esse átomo tem e onde circulam os elétrons. Vamos lá? Ó, o sódio, primeira, segunda e terceira camada. Na camada dele só tem 1. Cloro, primeira, segunda e terceira camada tem 7. Se eu disser a vocês que eles têm que ter 8, então nesse caso é mais fácil o sódio perder 1 e é mais fácil o cloro receber esse 1. Então eles unam o útil ao agradável e fazem o processo de ligação química iônica e é forte. Lembre-se, ligação química iônica só é feita entre metais e ametais. É sim, metais, como o sódio, que é um metal alcalino, e o cloro, que é um halogênio, é um metal, ok? Então, mas isso daqui é só uma revisão para você saber o que é ligação química. Tem a questão da ligação metálica. Como assim a ligação metálica? A ligação metálica é forte, mas ela tem uma peculiaridade. Veja bem, os átomos, né, de metais, os átomos metálicos, eles têm um comportamento diferenciado, tá? Quando eles vão se ligar entre si, o ferro, o ouro, a prata, né? Eles têm um comportamento diferenciado. Tanto a ligação iônica como a metálica são fortes, tá certo? São ligações muito fortes. Esses átomos, eles têm disponível nas suas camadas os elétrons deles. Como eles têm uma facilidade muito grande de transmitir corrente elétrica, então subtende-se que eles têm à disposição, dentro do seu núcleo, do seu centro, ao redor do seu centro, esses elétrons à disposição, esses elétrons ao redor dele. E eles formam um mar, uma nuvem de elétrons à disposição deles ali naquele momento. Tá? E ali eles fazem as trocas e as ligações metálicas. É totalmente diferente do que a gente viu na ligação iônica. Ok, pessoal? Tanto a ligação iônica como a metálica
dão as características bem interessantes a esses compostos, que são, no caso, eles terem altas propriedades físicas, né, e químicas. Eles têm altos teores, como por exemplo, ponto de fusão e ebulição deles são muito grandes. E eles só se encontram no estado sólido, com exceção do mercúrio para a questão metálica. Ok, pessoal? Então o exemplo aqui é o átomo de ferro, né, o composto férrico, o cobre, a prata e o ouro. Então isso aqui é questão de ligação metálica. Uma revisão como os átomos se ligam. Mas nós iremos para a coisa mais importante agora. Eita, deixa o outro lá, que lá a gente vai chegar. A coisa mais importante agora da ligação covalente. Essa daqui origina as moléculas, tá bom, gente? Os outros originam os compostos. Quando a gente fala em molécula, a gente lembra de ligação covalente. Qual a diferença dela para as outras, para as demais? A ligação covalente é feita entre hidrogênio e ametal ou entre os ametais, tá certo? A ligação entre hidrogênio e ametal ou entre ametais. Professor, eu não sei o que é metal, eu não sei o que é ametal. Gente, para você entender o que é metal é necessário você entender a tabela periódica. Depois eu posso lançar uma outra videoaula falando sobre isso. Mas agora eu subentendo que você já saiba, certo? Então vamos prosseguir aqui. Nesse caso, a ligação covalente, os átomos que não são metálicos, eles não têm a tendência de doar elétrons. Geralmente eles têm 4 elétrons na camada de valência, eles têm 5, 6 elétrons na camada de valência. Então não tem condições deles doarem e ninguém vai doar para eles uma quantidade absurda de elétrons. Então o que é que eles fazem? Compartilham, tá? Eles compartilham os elétrons. E ao compartilhar os elétrons, ficam amiguinhos, formam as moléculazinhas. Ok, galera? Então temos exemplos aqui, ó. O dióxido de carbono, nós temos aqui uma ligação. O cloreto de hidrogênio, o ácido clorídrico, nós temos aqui a água. Nós temos aqui o gás metano. Então todos eles formam uma ligação covalente. E uma característica é esse traço aqui, tá? Dizendo que eles formam uma ligação covalente. Como assim? A ligação covalente se dá pelo fato de, se um tem uma quantidade de átomo X e o outro tem uma quantidade de átomo Y, eles vão compartilhar, tá? Se eu preciso de 2 elétrons e meu amigo tem 2 elétrons, eu pego emprestado dele. E se ele precisa também, eu vou emprestar os meus elétrons a ele. Eu tenho que ficar juntinho para a minha eletrosfera ficar perto da dele e os elétrons passarem tanto pela minha eletrosfera quanto pela dele. Então aí resolve o problema. Então eu não dou o meu elétron para ele e nem ele doa para mim ou vice-versa. A gente compartilha elétrons. Tá bom, gente? Isso forma os compostos moleculares. Ok? Então nesse contexto aqui, ainda dizendo para vocês, posso formar compostos covalentes polares e posso formar compostos covalentes apolares. Como assim? Quando eu digo que os compostos covalentes polares, é porque eles vão ter 2 polos, um positivo e um negativo. Oi, mas isso não era para ligação iônica? Sim, meu garoto. Porém, a ligação covalente, elas precisam ter essa questão eletrostática também, porém mais fraca, muito mais fraca, tá bom? Por isso que as cargas positivas e negativas não são totais na ligação covalente, são chamadas de ligações parciais, ok? Então, nesse caso aqui, pessoal, é válido você saber o seguinte: ligações covalentes polares, ligação covalentes apolares. Existem compostos polares, que formam 2 polos, e existem compostos que não formam 2 polos, ok? Que tem indução de formação, que eu já vou explicar isso aí, ok? Só resta você saber polar e apolar, tá? Polar e apolar, beleza? Vamos lá. A água aqui, por exemplo, é um composto polar. Como assim polar? Aqui na água você vai ter o oxigênio, que vai ter uma carga parcialmente negativa, e você vai ter o hidrogênio, que vai ter uma carga parcialmente positiva, tá? Então vai formar 2 polos, então é um composto polar, beleza? Ele vai ter aqui a carga negativa de um lado e a carga positiva do outro, mas não vai ser cargas totais, por isso que eu boto esse sigmazinho aqui, ó. Porque as cargas são parciais, não é uma ligação iônica. Na ligação iônica, como a gente viu o sódio e o cloro, o sódio realmente é positivo e o cloro realmente é negativo. Então os dois ficam mais e menos totais, porque ali é a ligação iônica. Na covalente, como eles compartilham, não rola isso. Rola cargas parciais, ok, gente? Então, como é que eu sei, professor, que um elemento ele é negativo e é positivo? Eletronegatividade dele.
Aí entra mais um assunto de tabela periódica, propriedades periódicas, eletroafinidade, né? Então, o oxigênio, ele tem um raio atômico dele pequeno. Se ele tem um raio atômico pequeno, então o núcleo dele positivo atrai os elétrons mais rápido para si. Então, se atrai mais elétrons para si, ele vai ficar mais negativo, visto que os elétrons são carga negativa. Já esses compostos, como o hidrogênio, eles não têm essa característica, então eles são mais eletropositivos. Na tabela periódica, imagina aí agora a tabela periódica. Da esquerda para a direita na tabela periódica, tá? Quanto mais para a direita, os elementos químicos são mais eletronegativos, ok? Quanto mais para a esquerda, eles são mais eletropositivos, ok? Então, nesse caso aqui, o hidrogênio está aqui em cima, né, do lado esquerdo. É muito positivo. Já o cloro, o oxigênio está muito para lá, tá nos calcogênios, não é isso? Então, ele vai ser muito eletronegativo, tá certo? Então, ele forma esses polos, ok? E o dióxido de carbono? O dióxido de carbono é uma molécula apolar. Como assim uma molécula apolar? Mas ele não tem o oxigênio? Só que tem duas compensações de oxigênio. Olha aqui, eu vou ter carga negativa aqui e negativa aqui. Eu não vou formar dois polos positivos e negativos. Eu vou formar polos iguais, né? Então vai ter uma compensação, né? Então nesse caso o composto vai ser covalente apolar. Ok, pessoal? Covalente apolar. E esse menino aqui vai ser covalente polar. Se eu misturar água com gás com dióxido de carbono, se mistura? Depende, só alta pressão mesmo ele vai se misturar. Mas normalmente não se mistura, porque uma é polar e outra é apolar. Ok? Então, vamos prosseguir aí com o resto, tá certo? Da aula, que agora que vem. Sabendo uma vez se os compostos moleculares são feitos por ligação covalente e que a ligação covalente existe em compostos polares e compostos apolares, vamos agora para interação entre as moléculas. Presta atenção, aqui foi ligação entre os átomos, mas uma vez ligado aqui, ó, você está vendo aqui que o átomo de hidrogênio se ligou com o oxigênio, o átomo de hidrogênio se ligou com o oxigênio, mas formou uma molécula de água. Como é que essa molécula de água se junta com outra molécula de água para fazer aquele aguaceiro, né? Para fazer aquela aguaceira, aquilo. Você chega numa água, toma um banho, toma banho e tal. Não é só uma molécula de água, elas são milhares e milhares de moléculas de água juntas. Como é que elas se ligam? Como é que elas têm essa capacidade? Inclusive a água tem uma propriedade especial chamada tensão superficial, que dá uma flexibilidade e uma força tremenda na água. Inclusive os insetos ficam em cima, não é isso? E não afundam. Até os seres humanos têm esporte, que você pode caminhar sobre a água dependendo da pressão, né, que você exerce sobre ela, você pode caminhar por bastante tempo. Então como é que pode ser isso? Então a força, né, entre essas moléculas ligadas são bem importantes. E é isso que é força de interação intermolecular que a gente vai ver agora. Vamos lá! A primeira força intermolecular com compostos moleculares covalentes é a dipolo-dipolo. Já está dizendo, dipolo-dipolo, professor, tem dois polos, é polar com compostos polares? Claro, claro, você é muito inteligente, claro. Se é dipolo-dipolo, vai ter compostos covalentes polares. E apolar? Não, não vai ter apolar, só polar, tá bom? Aqui, ó, cloreto de hidrogênio, você pode ver que o cloro é um halogênio, ele tem carga negativa. Hidrogênio positiva, parcial. O cloro, ele tem a capacidade de puxar um pouco o elétron para ele, ó. Então, a gente faz aqui um esquema mostrando que o cloro, ele atrai mais o elétron para o lado dele, ok? Uma molécula de ácido clorídrico forma dois polos aqui, positivos e negativos. O que vai acontecer agora, galerinha? Uma molécula de ácido clorídrico vai chamar a atenção de outra molécula de ácido clorídrico pela diferença dessas cargas. Como assim? A parte positiva vai atrair negativa e a parte negativa vai atrair positiva. Olha para cá, olha para cá. Aqui eu tenho uma molécula ó, de cloro e hidrogênio, né? O ácido clorídrico. O hidrogênio positivo vai atrair quem? Cloro. E o cloro é negativo, vai atrair quem? Hidrogênio. E assim as moléculas vão se atraindo, formando dois polos, tá? Um negativo, outro positivo, positivo, negativo. Dipolo, dipolo. É forte essa ligação? É forte, ok? Uma das forças intermoleculares mais fortes. Uma das, ok, gente?
Agora a gente vai para uma outra força intermolecular muito importante, que cai bastante, que é essa daqui, ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. É muito importante. Como assim a ponte de hidrogênio ou força de hidrogênio é muito importante? É importantíssimo, porque o hidrogênio forma ligação covalente polar forte com 3 elementos eletronegativos. Anota aí. Flúor, oxigênio e nitrogênio, os 3. Flúor, oxigênio e nitrogênio, os 3. O hidrogênio ligado a esses caras faz uma ponte com eles forte. Inclusive é mais forte do que a dipolo, tá certo? Que é um tipo até. É o mesmo princípio, né? É um tipo de ligação dipolo, só que o ponto de hidrogênio ainda é mais forte, tá? Por causa do hidrogênio, que esses 3 tipos de átomos que são extremamente eletronegativos. Certo, galera? Então, nesse caso aqui, ó, a molécula de água, que é hidrogênio com oxigênio, uma das 3, forma a ponte de hidrogênio, ó. O oxigênio aqui procura quem? Outro hidrogênio. Hidrogênio procura o oxigênio, formando as pontes. Tem o mesmo princípio da dipolo-dipolo? Eu já disse a você que é um tipo de dipolo-dipolo. É um tipo de dipolo-dipolo, o mesmo princípio. Uma parte positiva, outra parte negativa. Nunca se esqueça disso, tá bom, galera? Eita! Professor, e os compostos apolares? Já que eles são apolares, como é que eles vão fazer ligações? Olha, os compostos apolares a gente viu que não tem carga. Eles não têm carga. Como eles não têm carga, e agora para fazer ligação? E agora para as moléculas se ligarem? Mas eu vejo aí compostos carbônicos. Os compostos carbônicos são apolares e eles têm uma característica muito peculiar, que é se junta fácil, né? Parafina, hidrocarbonetos, compostos, funções oxigenadas, muitas que são carbonos, né, misturados com oxigênio, funções nitrogenadas. Então, compostos carbônicos têm essa propriedade de se ligarem, ficarem bem fortes, tá certo? E são apolares. Pô, meu, como é que eles se ligam? A gente vai ver agora. Que força intermolecular é essa? Força intermolecular dipolo induzido ou pontes de Van der Waals. Dipolo induzido ou pontes de Van der Waals. Por que dipolo induzido? Veja só. Mesmo eles sendo com moléculas apolares, formadas por ligações covalentes apolares, mas eles são átomos e são formados por elétrons. Então, teoricamente, o que é que vai acontecer ali? Por um instante vai acontecer um dipolo, tá certo? Por um instante, indução. Como assim? Aqui eu tenho um esquema. Imagina que eu tenho uma molécula aqui apolar e outra molécula polar. As duas olham assim, uma para a outra. Olá, tu é apolar, sou apolar. Tu é apolar, sou apolar. Então a gente vai namorar, a gente vai conjugar. Ok. Combinado, porque os apolares só se juntam com apolares e os polares só se juntam com polar, tá certo? Semelhante dissolve semelhante. Aí nesse caso aqui, gente, a molécula apolar aqui, com essa daqui, o que é que vai fazer? Uma das duas vai induzir a outra a ter uma carga oposta à da dela. Ó, se essa daqui coloca uma parte positiva para o lado direito, para o lado dela, né? Essa daqui vai trazer uma carga negativa. Por um instante vão se induzir entre as cargas, vão ter uma indução eletrostática momentânea, instantânea, e se ligam. Se ligam. Tá vendo? Tá vendo? Elas se ligam e começam a se ligar. Nesse contexto, formam os compostos apolares, ok? Gasolina, petróleo, querosene, tal. Esses compostos são todos apolares, ok, galera? Então vamos prosseguir. Às vezes acontece, e é fraca. É fraca, deixa eu voltar, é fraca. A ligação é mega fraca, tá? Muito fraca. A ligação é fraca, entre elas é a mais fraca que tem, ok, gente? É a mais fraca. A intensidade dela é mais fraca, por isso que os compostos dipolo induzidos, a maioria deles estão no estado gasoso, ok? Estão no estado gasoso. E os outros? Geralmente no estado líquido e quando tem grande abundância sólido. Tá bom, gente? Vamos lá. Então, possa ser que um metal ou um ametal, um íon, né? Um átomo que tem desequilíbrio eletrônico chama-se íon. Um cloro, um sódio, possa ser que eles olhem assim e gostem de moléculas, gostem de estar no meio das moléculas. Imagina, né? Ele sozinho, gato, bonito, maravilhoso, no meio de uma multidão. Todo mundo vai olhar para ele. Okay. As moléculas todas olham para eles. E vão para lá e eles têm uma força intensa, porque eles são íons. Se eles são íons, estão em desequilíbrio, doidinho para se ligar. Então, nesse caso aí, eles vão fazer uma força de interação de puxar as moléculas. Essa força, inclusive,
É uma força de interação intermolecular entre um íon e moléculas, tá? Então forma um íon dipolo, ok? Se o íon for negativo, vai atrair a parte positiva da molécula. Se o íon for positivo, vai atrair a parte negativa da molécula. Por isso que acontece a dissolução aí de água em sal. Se eu pego o sal e misturo com a água, se dissolve, não se dissolve? Porque o cloreto de sódio, que é um composto iônico, vai se separar e a água, que é molecular, vai se misturar ali com o sal, tá certo? Formando um cristalino ali, tá bom? Cristalino não, formando ali uma solução, tá certo? Entre esses compostos, ficam todos rearranjados, dessa forma aqui, ó, tá certo? E a gente depois não vê o sal mais, o sal já está dentro da água, né? Junto com a água. Então essa força chama-se força intermolecular íon dipolo, é a mais forte que tem. Por ordem de intensidade, vamos lá. Qual é a mais forte, José Clécio? Íon dipolo. A segunda, ponto de hidrogênio. A terceira, dipolo-dipolo. E a quarta e última, dipolo induzido, tá? Que é dos compostos apolares. Vamos agora responder umas questõezinhas, galera. Vamos responder as questões do Enem, olha aí, ó. Vamos lá responder. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário sempre que possível utilizar hidratantes. Hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietilenoglicol. Aqui está a glicerina, aqui está o polietilenoglicol, certo? Então vamos lá. Tá, mexeu com água e etc. A retenção da água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila, grupo hidroxila, OH, grupos hidroxilas, dos agentes umectantes com umidade contida no ambiente por meio de quê? Essa hidroxila vai se ligar à água, ao meio. Por quê? Pelo quê? Vai se ligar essa hidroxila para poder umedecer, ela vai ter que se ligar à água. E como é que OH, já está dizendo hidrogênio e oxigênio, ligação de ponte, não é isso? Como é que faz com a água? Outra ponte de hidrogênio. Então, qual é o meio aqui que a gente faz? Ligação iônica, força de London, ligações covalentes, força de polo-polo, ligação de hidrogênio. Logicamente, letra E, ligações de hidrogênio. Porque eu tenho OH e a ponte de hidrogênio vai fazer com a água, não é isso? O OH vai se ligar com a água através de ponte de hidrogênio, tá certo, gente? Então é bem interessante vocês prestarem atenção nas questões do Enem, os elementos químicos que estão sendo trabalhados. Ligação de hidrogênio é feita do hidrogênio, eu já expliquei a vocês, com o flúor, com o oxigênio e com o nitrogênio, ok? Pronto, então, respondida aqui essa questão, facinha, facinha, é ligação de hidrogênio. Vamos prosseguir para a próxima. Próxima questão aqui, ó. Ô, grandona, hein? Ô, destruidor, hein? Vamos lá. As fraldas descartáveis contêm o polímero poliacrilato de sódio. São eficientes o poliacrilato de sódio. Pega aí o sódio, sódio é o íon, pega o sódio. São mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais constituídas de fibra de celulose. Quando você observa a celulose aqui, ela tem OH, né? Lembrando que as duas são polímeros. Apresenta esse N aqui, são polímeros. Aí vamos lá. A maior eficiência dessas fraldas, no caso da poliacrilato de sódio, em relação a de pano, deve ser o quê? Gente, a maior eficiência na retenção de água é por causa do sódio, né? Da ligação íon-dipolo, sacou? Porque essa daqui vai fazer ponto de hidrogênio. É forte, mas não é mais forte do que a íon-dipolo. Automaticamente a alternativa é letra E. Interações íon-dipolo mais fortes que o poliacrilato e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio. Tá bom, gente? Então a alternativa certa aqui é a letra E. A letra E que é a mais forte por causa da íon-dipolo. Ok? Então vamos prosseguir aí, tá? Vamos lá para a próxima. Bem rapidinho essa questão da resolução. Mas que vocês estão entendendo, né? Espero que estejam entendendo. Vamos lá. Outra questão. O carvão. Olha a quantidade de questão que tem no Enem. E tem mais, viu? Tem mais. É muita, gente. Por isso que eu fiz essa aula para você. Vamos lá. O carvão ativado é um material que... O carvão é derivado do carbono, né? É feito de carbono. Feito de carbono é molécula apolar, né? O carvão. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono. Olha aí, o que eu disse tinha razão.
sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis. Todo composto orgânico, geralmente, ele é apolar, viu, gente? No meio, como benzeno. Benzeno é extremamente apolar, feito de carbono, benzeno. Para a remoção desses compostos, inicia a dissolução. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermolecular. Interações do tipo intermolecular, meu amigo. Olha aqui. Qual é a interação? A interação entre carvão e entre o benzeno. No caso apresentado entre o dissolvente e a substância dissolvida, ocorre a formação de quê? Como é que eles vão fazer a interação intermolecular, o carvão e o benzeno, nesse contexto aí? Gente, carvão, carbono, apolar. Benzeno, apolar. Qual é o tipo de interação intermolecular que um composto apolar faz? Fraquinha, eu falei. Dipolo induzido. Então, alternativa D, interações dipolo induzido, dipolo induzido. Dipolo induzido do carvão, dipolo induzido do benzeno. Então, essa alternativa aqui seria a letra D de dado. Ok, pessoal? Então, justamente isso daqui é o que resume a nossa aula de hoje. Isso aqui resume a nossa aula de hoje. Então, com essa aula, eu quero agradecer a vocês a participação. Valeu por ter estado comigo aqui, galera. Muito obrigado. Até a próxima videoaula. Valeu!